Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero pedir aos irmãos que se assentem, por favor. Quero primeiramente aqui agradecer a minha irmã, a Márcia, pelo convite. Agradeço primeiramente a Deus, por ter nos trazido em paz, por ter nos colocado aqui em paz e também, pastor, obrigado pela confiança. E eu quero agradecer também a minha família, a minha irmã, minha esposa, minha sobrinha, e quero dizer para o senhor, pastor, que nós estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor. Amém? Deu uns falquezinhos lá, mas eu acho que não vou sentir muito, não. Mas nós estamos debaixo da bênção do nosso pastor, nós amamos o nosso pastor. Se o senhor falar que ele é feio, o senhor não briga ali. Uma briga, com certeza. Mas Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Gilvan. E também quero parabenizar. A igreja está muito bonita, o templo. Eu vim a primeira vez, não tinha vidraça, não tinha teto, aliás, não tinha fogo. Depois da hora que eu vi, já tinha a vidraça, foi a última vez que vim com o pastor. E eu achei muito linda, muito bonito. Parabéns também aos músicos que dão a brilho no nosso ouvido. Mas eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Esté, capítulo 1, capítulo 1. Aleluia. Amém? Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Vou ler apenas um versículo. Esté, aliás, capítulo 2, e o versículo 17. Amém? Esté, capítulo 2, e o versículo 17 diz assim: O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu acho que todos conhecem aqui o livro de Esté, conhecem a história de Esté, e sabem também um pouquinho da história de Vasti, apesar da Bíblia não falar muito sobre Vasti, fala pouco, mas nós sabemos e já participamos de algumas pregações, alguns estudos, que fala aí de Esté e também de Vasti. Mas por volta ali do ano 480 antes de Cristo, o rei Assuero estava governando ali a Pérsia, depois seu pai, Dario como rei. E o rei da Pérsia, ele quis expandir mais o seu império, então ele resolveu invadir a Grécia. E ele foi para tentar tomar a Grécia, mas lá ele se deparou com Alexandre o Grande. Nós conhecemos a história, isso nós aprendemos no colégio. E ele se deparou com Alexandre o Grande, e sabemos que Alexandre o Grande, ele foi um grande guerreiro. E isso, com essa força toda de Alexandre, então a Pérsia perdeu essa guerra, perdeu essa batalha, e a Pérsia ficou muito conhecida como a derrota de Salamina. Então, o rei Assuero, que governava ali a Pérsia no momento, por volta de 480 a.C., o que ele fez? Ele tinha um domínio muito grande, ele dominava, a Pérsia era muito grande. A Bíblia fala que a Pérsia, ele dominava sobre 127 províncias. E quando nós falamos de província, para quem não conhece, não entender que seja uma cidadelinha, uma cidadinha pequena, não, irmãos. Província é uma cidade grande. Então a Pérsia era enorme, era muito grande o poder de Assuero. E com essa perda, com essa derrota, o que ele fez? Ele convida
todos os seus príncipes, convida todos os seus governadores e manda chamar, e eles vêm para a cidade ali de Suzã, onde estava ali, onde o rei residia ali em sua fortaleza, e vem todos os príncipes da Pérsia. E a Bíblia fala no versículo 4 do capítulo 1 de Esther que o rei Assuero ficou 180 dias, ou seja, ele ficou 6 meses, só mostrando para os seus príncipes a potência que era a Pérsia, para ele não cair no descrédito. Eu não posso mostrar que eu sou um rei fraco, que o nosso país é fraco. Então ele chama todos os seus príncipes, todos os seus governantes e leva para Suzã, e ele começa a passear sobre a Pérsia. Isso demorou aí cerca de 6 meses. No final dessa demonstração toda, o rei resolve dar uma festa. A Bíblia fala que a festa durou 7 dias. E no versículo de número 5 do capítulo 1, nós vemos aqui que o rei, ele resolve dar um banquete. E ali está um banquete, irmão, muito chique. A coisa era fina, coisa muito chique. Só que ele convida toda a Suzã, toda a cidade de Suzã, pobre, a Bíblia fala, rico, pobre, todos, para beberem à vontade. Porque o rei queria demonstrar que ele era um rei poderoso, um rei forte, um rei generoso. Então ele dá um grande banquete. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Também no versículo de número 9 do capítulo 1 de Esther, a Bíblia também fala que a sua esposa, a rainha Vasti, também estava dando um banquete paralelo ao rei, um banquete para as mulheres. E o rei, já no final, no último dia da festa, a Bíblia também fala que todos os príncipes já estavam ali, cheios de goró, estavam tomados, bêbados. E o que o rei resolve? Manda chamar os eunucos. E ele pede para 7 eunucos. A Bíblia fala que ele mandou ali Meumã, Bizitã, Rabona, Bigtã, Abagtá, Zetar e Carcas. Manda buscar a rainha. Vai lá, os eunucos. Esses eunucos, irmão, eles estavam na presença do rei direto. O rei precisasse dos eunucos, estavam ali. Então ele já tinha tomado 7 dias de festa, bebam à vontade. O banquete aqui é à vontade, aqui é coisa chique, então vamos beber à vontade. E ele chama o eunuco, vai lá e chama a rainha. E a Bíblia fala que a rainha era muito bela, era muito linda. E o que Assuero queria? Ele queria mostrar para os príncipes a beleza da rainha. Ele manda chamar. Algumas pessoas dizem que ele queria que ela viesse semi-nua. Eu não acredito nisso. A Bíblia não fala e eu acredito aquilo que a Bíblia me diz. O que a Bíblia diz? Manda chamar a rainha, busca a rainha e introduz a rainha no meu banquete. Mas diz a rainha que venha com a coroa. Amém, irmãos? Amém. Diz a rainha que venha com a coroa. Então esqueça esse negócio de semi-nua, porque apesar dele estar meio tonto, mas ele era um homem que não ia expor a mulher dele a esse ponto, né? Só que a rainha, ela diz o seguinte: eu não vou. Diga ao rei que eu não vou. E quando os eunucos voltam ao banquete do rei, e ele fala, e ele pergunta, creio eu, cadê a rainha? Ei, majestade, ela não quis vir. Como assim ela não quis vir? Eu mandei chamar, eu sou o rei, eu mando, ela me deve obediência. Ela disse que não é. Então o rei fica muito enfurecido, mas muito enfurecido mesmo, porque ela desobedeceu uma ordem direta, uma ordem real.
E os seus príncipes ali, 7 príncipes, que são os conselheiros do rei, se reúnem, fazem um conselho e dizem: Senhor, isso aí vai causar um grande reboliço, vai denegrir a imagem do Senhor. Isso aí não está certo, porque a rainha fez o errado. Ela não só errou diante do Senhor, como diante de toda a Pérsia, toda a Suzana. O que as mulheres vão dizer do Senhor? Então, ela deve ser destituída do cargo. E o Senhor deve fazer um edito e mandar para todas as províncias, 127 províncias, e pregar lá, dizendo que toda mulher deve obedecer seu marido. E eu não vou falar sobre obedecer marido aqui, apesar de ser senhora, né? Pode ficar tranquilo, mas foi essa reunião, foi essa conclusão que eles chegaram. E o que aconteceu com Vasti? Ela perde a coroa, ela perde o mais especial que ela tinha, a coroa. Por quê? Por causa de uma desobediência. Por que ela perdeu? Por que ela não quis ir? Ei, irmão, ela estava no banquete das mulheres. Lá naquele banquete, irmão, ela era a rainha, ela era adorada, ela estava confortável. Lá no seu banquete, ela mandava. As pessoas olhavam para ela e admiravam. Quando ela saísse do seu banquete, ela ia entrar no banquete do rei. Querido, lá no banquete do rei, a Vasti ia sumir. Ela ia desaparecer, porque lá quem manda é o rei. Porque lá ela não ia dar ordem, ela ia receber ordem. E isso para ela era muito desconfortável. E às vezes nós nos achamos muito importantes para aceitar o convite do rei, e não vamos porque vai ser desconfortável para mim, vai ser desconfortável para você. Eu não vou porque eu estou no meu banquete, eu estou na minha zona de conforto, então eu não vou. Eu não vou me expor a homens bêbados. Eu não vou. Eu vou ficar aqui onde eu estou muito confortável. Eu estava sentado aqui, eu estava olhando isso aqui, ó, da escola bíblica dominical. Bem na largada está aqui, ó, zona de conforto. É do lugar onde ninguém quer sair. Zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Foi assim com Vasti, e está acontecendo assim com muitos crentes dentro da igreja do Senhor nesta noite, e em qualquer lugar onde nós chegarmos, nós vamos ver isso acontecer. Pessoas que não querem sair da zona de conforto, pessoas que não querem estar perante os bêbados. Eu não vou, lá só tem homem, lá é desconfortável. Mas o mais importante, querido, é que o rei falou assim: chama a rainha e diz a ela que venha com a coroa. O importante não é estar lá na zona de desconforto, o importante é estar com a coroa na cabeça. Isso aqui é o importante. E a palavra do Senhor fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ela perdeu a coroa. Perdeu a coroa por causa de desobediência, por causa que não quis sair da sua zona de conforto. E nós vivemos muito isso hoje, irmão. O que é a nossa zona de conforto hoje? O da rainha é o banquete, o nosso é o sofá, o nosso é a TV, o nosso é a diversão. Cada época tem a sua zona de conforto. Irmão, não vamos perder a nossa coroa. O importante é estar com a coroa na cabeça. O importante é que o rei está chamando. Quem é que está chamando? É o rei. É o rei. O rei sabe o que ele quer para mim. É o rei que manda na minha vida. Ele é o meu Senhor. É desconfortável? É, mas eu vou. Por que você vai? Porque a coroa está na minha cabeça. A coroa está na minha cabeça. E eu não quero perder a minha coroa por causa de conforto. Eu não quero perder a minha coroa por causa de destaque. Aleluia, aleluia. Coitada da rainha Vasti. Coitada dela. Então ela diz não para o convite do rei. E quantas pessoas estão dizendo não para o convite do rei? Quantas pessoas dizem não? E é muito triste isso, irmão. Não queremos nos dispor porque é desconfortável. É
Deus que é. Quantos deixaram de vir à igreja hoje por causa dessa chuvinha que deu lá na cidade? Ah, não, o pastor não foi, estava chovendo. Estava nada, a chuva já parou, né? Zona de conforto. Nosso pastor diz que tem gente que até ora para que Deus mande a chuva ou mande alguém visitar ele na hora do culto. Pelo amor de Deus. Mas então, irmãos, no versículo 11 aí, o rei convida a Vasti para o seu banquete. E nós precisamos atender o convite do rei. Nós precisamos chegar até diante do rei. Não importa o desconforto, o que importa é que a coroa vai estar na minha cabeça. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a rainha perdeu, e perdeu muito. E no capítulo 2 diz que, passado o furor do rei, passado a ira do rei, aí o rei se lembra. Ele se lembrou do que aconteceu, se lembrou da rainha. Aí diz no versículo 3 assim, ó. Os eunucos dizem: ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-se-lhes os seus joelhos. Então o que acontece? O rei, ele se lembrou, terminou o seu furor. Então o que ele manda? Ele faz um edito, comissiona pessoas para que vá sobre toda a Pérsia procurar por moças virgens, moças belas, moças maravilhosas, e traga e coloque sobre quem? Sobre Regai, sobre as vistas de Regai. Para quê? Para que Regai cuide dessas mulheres, para que Regai alimente elas bem, para que Regai perfume elas, para que Regai cuide dessas mulheres. E a Bíblia diz que elas ficavam durante 12 meses, 6 meses só passando um gueto dessas mulheres, e ficavam belíssimas. Sobre quem? Sobre as vistas de Regai. Irmãos, é interessante que ele põe pessoas para ir atrás dessas mulheres, dessas moças, e faz o edito. Você sabe qual que é o nosso edito hoje? Aqui o edito do rei. Aqui está o edito do rei. Você foi comissionado, eu fui comissionado para sair atrás dessas pessoas, para colocar sobre quem? Sobre as vistas de Regai. Ei, irmão, você está doido de Regai? Não, irmão, sobre os cuidados do Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor vai cuidar. E eu tenho aqui o edito do rei, e eu vou lá levar a palavra, evangelizar, trazer pessoas para a casa do Senhor, e o Espírito Santo vai se encarregar do resto, e eu vou buscar mais, e eu vou buscar mais. E Marcos capítulo 16 aqui diz assim, ó: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Irmão, o rei está mandando, o rei já mandou, já te comissionou. Você é um comissário do rei, eu sou um comissário do rei. E às vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto para ir buscar essas pessoas, para ir buscar essas moças, para se tornarem a noiva do Cordeiro. Amém? Vocês não estão entendendo? Amém? Amém? Quantos estão com o coração aberto para receber a palavra do Senhor essa noite? Eu não vim aqui doutrinar, eu vim aqui falar o que o Espírito Santo quer para a igreja dele, o que o Senhor quer para a sua igreja. Aleluia, Jesus, mas Deus é lindo, é maravilhoso. Meu pai diz uma coisa interessante. Aqui fala que Regai ia cuidar dessas mulheres e ia perfumá-las, deixar elas cheirosas. Meu pai, uma certa vez, ele pregando, ele disse uma coisa tão interessante que alguém falou para ele: domingo, agora tu é crente, né? Agora tu anda com essa Bíblia debaixo do braço, é teu desodorante. E ele disse: não é meu desodorante, porque antes eu fedia essência de macumba, antes eu fedia cigarro, eu fedia pinga, bebida e tudo que não presta, e hoje eu tenho o cheiro do Espírito Santo do Senhor. Então a Bíblia é o maior desodorante que eu
Ele quer que você saia da zona de conforto. Ele quer que você saia do seu banquete, vem para o banquete do rei. Não interessa, é o rei que sabe o que é melhor para você. O importante é a coroa na cabeça. O importante é a coroa na cabeça. E quando nós falamos de coroa, irmão, quando nós falamos de coroa, falamos de quê? De autoridade. Coroa, autoridade. Sabe o que está acontecendo? Aqui na minha Bíblia não diz que Vasti saiu do palácio. Não diz isso. A palavra do Senhor fala que ela perdeu a coroa, mas não saiu do palácio. As mulheres que chegavam diante do rei e que ele não se agradava, ela ia para o harém das concubinas e nunca mais era chamada. Nunca mais era chamada, a não ser que o rei se lembrasse dela ou a chamasse pelo nome. Então, sabe o que acontece nos nossos dias de hoje? Tem muito servo de Deus sem coroa, tem muito servo de Deus sem autoridade. Ai, irmão, mas está sem coroa, está sem autoridade, então não vai para o céu? Vai para o céu. Quando eu digo autoridade, é a autoridade de chegar diante do pecado e desviar dele. É a autoridade de chegar uma coisa na sua frente e você falar assim: não, eu não quero. Isso não é para mim, eu sou crente, eu sou servo do Senhor. Isso é autoridade, irmão. E viver no palácio, tem muitas pessoas dentro da igreja que estão sem coroa, mas continuam no palácio. E são usados de vez em quando. De vez em quando Deus toma uma pessoa numa profecia. De vez em quando Deus toma uma pessoa para usar, para fazer alguma coisa, mas aquela pessoa, irmão, não tem autoridade. Quando o pecado chega, ela cai, ela fala: nossa, o pecado de agora, desvia, não, eu não posso, estou tão fraquinha que não posso, e cai diante do pecado, porque não tem autoridade, está sem coroa, está sem coroa, está sem autoridade. Aleluia. Mas nós precisamos ter a autoridade do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos ter autoridade não diante do pecado. O pecado está aqui, então eu vou para cá. Isso aqui, irmão, eu não quero. Eu não quero. Ah, mas não tem nada a ver. Mas a palavra do Senhor diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aleluia, Jesus. Não me convém. Não me convém. Eu sou servo. Eu tenho coroa. Então, irmãos, a palavra também diz que eles foram e tinha um homem chamado Mardoqueu que cuidava de uma certa moça muito bela, muito bonita, que tinha o nome de Hadassa. Esse era o seu nome israelita era Hadassa. Então, e ela, a nome persa, Esther, como todos conhecem, Esther. E diz que ela era muito linda, muito bela. E aqui no versículo de número 12, diz que essas moças foram e estavam sob o cuidado de Regai. E Regai começou a cuidar dessas moças, cuidando. Diz no versículo 12: 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes de unguento em uso entre as mulheres. Versículo 13: então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que se desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Então o que acontece? Regai pegava essas moças, pegava todas as moças, levava para uma casa, para uma sala especial, que é a casa das mulheres, e dentro desse local, irmãos, tinha joias, roupas, tudo muito bonito, e lá Regai falava: vocês fiquem à vontade para ficarem bonitas, peguem o que quiserem, peguem brinco, peguem o que vocês quiserem, joias, e elas pegam tudo que vê, vai pegando e colocando. E Esther fica parada,
Esther fica olhando. Você sabe o que acontece? O que essas moças não perceberam? A presença de Hegai. Elas não perceberam a presença de Hegai. Hoje nós estamos vivendo um tempo que muitos crentes não percebem a presença do Espírito Santo dentro da casa do Senhor. É triste dizer isso, mas é verdade. É verdade. Então todas as jovens vai pegando joias e tudo e não percebe que Hegai está ali, observando e olhando. Quantas vezes vamos vestir então para a igreja, usa isso e não quero saber, será que o Espírito Santo está gostando dessa roupa? Eu não estou nem aí, eu sei que eu estou bonito, eu vou assim para a igreja, eu não sei, eu vou usar isso, eu vou fazer isso. O Espírito Santo está ali olhando, ele está esperando você pedir uma opinião a ele. Ele está aguardando e você não está percebendo e eu não estou percebendo, e nós vamos levando a Bíblia e o tempo vai passando e não percebemos a presença do Espírito Santo, mas ele está ali. Ele está ali olhando. Glória a Deus. E alguém perguntou para Esther: você não vai pegar nada? O texto diz que a moça, ela ia, se arrumava toda, ia pela tarde, para a presença do rei, pela manhã voltava. Se não fosse do agrado do rei, ia para a arena sobre o caminho. Se não, essa ia ser escolhida. Então Esther não pega nada, ela não pegou nada e ficou ali parada. E Hegai a observou e diz que Esther, ela recebeu, aliás, ela obteve graça diante de Hegai. O que acontece? Hegai gostou dela. Por quê? Pelo comportamento, pelo jeito de ser, pelo jeito de agir, pelo jeito de falar com seus companheiros ali. Você está agradando o Espírito Santo do Senhor? Será que eu estou agradando o Espírito Santo do Senhor? Será que eu estou realmente agradando o Espírito Santo? Ele está nos observando. Aí, irmão, Hegai pergunta: você não vai pegar nada? Aí ela: como é que eu vou pegar alguma coisa para me embelezar se eu não conheço os gostos do rei? Você sabe os gostos do rei. Você está diante do rei, você assiste diante do rei, então você conhece os gostos do rei. E o texto é muito claro, quando ele diz aqui, então, onde é que está aqui? Aqui, versículo 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomava por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai. Eu não quero nada, eu não vou pegar nada, eu só vou colocar, só vou usar o que você colocar em mim, o que você disser que o rei gosta, o que é do agrado do rei, você que conhece Hegai, então eu quero só aquilo que você me fala. E o Espírito Santo, ele está falando. Ele está falando: isso não é bom para você, eu não estou nem aí. Isso aqui não é do agrado do rei, eu não estou nem aí. E com isso, nós estamos correndo um sério risco de perder a nossa cura, por causa da desobediência, por causa de não ouvir a voz do Espírito Santo. E se o rei chama, querido, não importa para quê, não importa, pode ser para limpar o chão da igreja. O rei está chamando, mas é desconfortável, irmão. Mas é o rei que está chamando. Não importa que você vai vir limpar o chão da igreja com a coroa na cabeça. E Esther, ela está obedecendo a Hegai. E nós precisamos obedecer o Espírito Santo para que não perdemos essa coroa que está sobre a nossa cabeça. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aí diz o versículo 16: assim foi levada Esther ao rei Assuero. Assim como? Assim como Hegai enfrentou. Assim como Hegai diz: Esther é assim. Esther, coloca esse brinquinho aqui, que o rei não gosta de uma extravagância, não. Esther, coloca essa roupa aqui mais social, mais bonita, porque o nosso rei gosta de uma mulher bem linda. Ele não gosta de muita coisa extravagante. E nós temos que
obedecer o Espírito Santo do Senhor. Quando Ele falar, precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, aos nossos ouvidos, porque Ele fala e nós é que somos culpados de não ouvir. E quando nós vemos, quando nós tocamos, nossa, eu estou sem poder, já estou pecando, já estou fazendo isso, coisa que antes eu não fazia, que coisa esquisita, que vazio dentro de mim, o que está acontecendo com a minha vida? Meu Deus, erro, vamos tomar cuidado, vamos tomar muito cuidado, aleluia. Ela só usou o que Regai disse. Eu só tenho que usar o que o Espírito Santo me falar. Usa. É isso aí que eu quero, é isso aí que o rei gosta. Aleluia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero. Assim como Regai a ornamentou, assim como Regai a embelezou. E o versículo 17 diz assim: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e a ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs-lhes na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Ei, querido, sabe o que acontece dentro das nossas igrejas? Tem muita Vasti dentro da igreja, e quando a Esther chega e começa a destacar, e começa a receber coroa, aí a Vasti começa a reclamar. Sabe o que é isso? Eu vou traduzir para os irmãos. É mais ou menos assim: eu chego para a igreja aqui hoje, pastor, só que eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo e eu começo a trabalhar, eu começo a ajudar o pastor, e o pastor não é bom nem nada, ele já está de olho em mim. Mas esse irmão trabalha, essa irmã ajuda na casa do Senhor. Sabe o que vai acontecer com ela? Quando você menos esperar, essa irmã já é uma diaconisa, essa irmã já canta no coral, esse irmão já foi diácono, já foi presbítero, já é um evangelista, e daqui um pouco ele é bispo-pastor, e assim vai indo. E a Vasti que está aí no banco, 50 anos sentada, não faz nada, não ajuda, ele só reclama. Aí fica aí, chegou ontem. Ei, cuidado com isso, muito cuidado com isso. Se dissermos não para o rei vai colocar outra no lugar e vai coroar. Quando eu digo não para o rei vai tirar minha coroa e vai colocar na cabeça de outra. Porque a obra do Senhor não pode parar, não, irmão. A obra do Senhor não é minha e não é do pastor. A obra do Senhor é dele. É dele. Então não importa quem vai ser usado, não importa quem vai ser usado com autoridade, não importa quem. É que a obra do Senhor não vai parar, a obra do Senhor vai continuar, vai avançando, não importa quem vai ser, o importa é que se não tiver lugar, vai perder a coroa e vai ficar pelos cantos choramingando e caçando defeitos na igreja. Isso é triste. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer renovar as nossas forças. O Senhor nessa noite quer renovar, querido, as nossas forças. O Senhor quer colocar uma coroa na sua cabeça, uma coroa de autoridade. Se você perdeu a autoridade, irmão, então faça um concerto com o Senhor. É hoje, faça um concerto com o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Deus quer colocar uma coroa na sua cabeça. Aleluia. Deus quer colocar uma coroa na sua cabeça. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Quantos acham que estão sem coroa? Que estão sem autoridade? Eu estou sem autoridade, irmão, diante do pecado. Eu não consigo resistir a determinada coisa, a um determinado pecado. Vamos orar. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Se não, fique aí mesmo. Não quero constranger ninguém. O importante é que eu quero orar por você nessa noite. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmão, podemos sentar. Eu agradeço aqui pela oportunidade, em nome de Jesus.
Meu coração está aqui palpitando, está cheio de alegria. Mas a palavra falou profundamente. Eu me alegro muito. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Deus sabe as razões que eu tenho. Tão emoção de ver o meu irmão ministrando a palavra de Deus. Uma certa vez, pastor, o senhor sempre conta um testemunho que um jovem ia passando na rua e dois rapazes conversaram sobre ele e disse: esse daí agora é crente, mudou da água para o vinho. É isso. É meu irmão. Deus transformou a vida dele da água para o vinho. É por isso que eu convidei para estar aqui nessa noite, porque eu sei que meu pastor tem ciúme das ovelhas dele. E eu convidei sem medo de errar, porque o lugar mais difícil de nós sermos crentes é no meio da família. E meu irmão, ele tem se destacado pelo seu testemunho, pela sua conduta, e tem sido a autoridade de Deus na minha vida também. Nós oramos juntos, ele ora por mim, ele ministra a bênção nas nossas vidas. Então eu louvo o Senhor. Estou muito grata a Deus. Muito obrigada, meu irmão, por ter aceitado esse convite. Não pedi esforços para estar aqui. Deus continua te abençoando e te usando poderosamente. Obrigada, pastor, pela confiança que o Senhor depositou em nós e a ministração da palavra. Obrigada, minha família, que eu amo muito, e a vocês também, que é a minha outra família. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter participado. Obrigada, meu esposo, pelo apoio que tem me dado, porque eu tenho estado aqui pelo seu apoio. Então eu louvo o Senhor e eu amo a todos em Cristo Jesus. Eu quero agradecer. Quero agradecer, presbítero, irmão Mário, sua família, todos os irmãos que vieram com ele. E eu costumo dizer que nós temos que pagar. Eu não sou que nós somos poderosos. Mas o meu Deus é poderoso. E a recomendação é firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Que o seu trabalho não é mal. Deus recompensa, leve o nosso abraço ao pastor e a nossa gratidão.